Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos continuar a tratar com a P-Link. Nesta semana nós veremos as opções de mesclagem usadas nas consultas P-Link. A figura a seguir mostra a diferença entre o processamento das consultas no link com o processamento feito na P-Link. Dessa forma, usando a P-Link, quando uma consulta está sendo executada em paralelo, a P-Link faz a partição da sequência de origem para que várias threads possam atuar em diferentes partes e normalmente isso ocorre em threads separadas. Essa figura ela ilustra como os dados são particionados e, por exemplo, aqui a cláusula where da consulta está sendo executada em partições distintas. Assim, dependendo como os resultados forem consumidos, eles precisarão ser mesclados novamente. Por exemplo, se os resultados forem consumidos em uma thread, usando um laço for each, os resultados de cada thread precisarão ser mesclados novamente em uma sequência. E isso eu já mostrei na aula anterior. Assim, o comportamento da consulta vai depender do operador usado. E o tipo de mesclagem executado pela P-Link vai depender dos operadores que estão presentes na consulta, com a utilização ou não do buffer. Dessa forma, os operadores, como o operador asOrdered, que impõe uma nova ordem aos resultados, devem armazenar em buffer todos os elementos em todas as threads antes de mesclar esses elementos. Já o operador forAll, ele não armazena os resultados em um buffer, mas produz todos os itens de todas as tarefas assim que eles forem processados. E os demais operadores, eles fazem com que o resultado seja parcialmente armazenado em buffer, gerando os resultados em log. Então eu posso ter três comportamentos. O armazenamento em buffer, como exemplo aqui eu tenho o método asOrdered. O não armazenamento em buffer, como exemplo eu tenho o operador forAll ou o método forAll. E os demais operadores, eles trabalham armazenando parcialmente em buffer os resultados e gerando o resultado em log. Acontece que nós podemos fazer a indicação de como a mesclagem e a utilização do buffer vai ser usada em uma consulta P-Link. Para isso, nós podemos utilizar o método withMergeOptions para indicar ao P-Link qual o tipo de mesclagem que deverá ser executada e como o buffer vai ser usado. Uma é consequência da outra. Ou seja, usando o método withMergeOptions, eu posso dizer ao P-Link como realizar o processo de mesclagem de uma consulta. E se a opção de mesclagem indicada ela não for suportada pela consulta, ela vai ser ignorada. Então o P-Link ele trata as opções de mesclagem como sugestões apenas. E ele não vai lançar uma exceção, um erro, se a opção que você informar não for compatível. E por padrão, nós não precisamos fazer essa indicação. Nós não precisamos indicar a opção de mesclagem. Ou seja, se você não especificar uma opção de mesclagem, o P-Link vai selecionar automaticamente uma opção para você. E as opções de mesclagem, elas são fornecidas pela enumeração Parallel Merge Options. E nesse trecho de código aqui que eu estou mostrando, eu tenho um exemplo de uma consulta que está usando o método withMergeOptions e a enumeração Parallel Merge Options com as opções de buffer que podemos utilizar, que eu vou mostrar a seguir. Então eu tenho aqui três opções. O default é por padrão o auto buffer. Então vamos ver cada uma dessas opções. Então eu tenho a opção not buffered e essa opção faz com que cada elemento processado seja retornado de cada thread assim que for produzido. Quando você usa o método forAll, ele vai atuar usando a opção not buffered. Por padrão. Essa opção, ela começa a gerar os resultados assim que eles estiverem disponíveis, né? Acontece que o tempo total para produzir todos os resultados pode ainda ser maior do que você usar as outras opções que eu vou mostrar a seguir. A outra opção seria Fully Buffered. Essa opção faz com que a saída de toda a consulta seja armazenada em buffer antes
que qualquer um dos elementos seja gerado. Quando você usa os métodos asOrdered, fazendo um order by, ele vai atuar usando essa opção de buffer. Então, quando você usa essa opção, pode demorar mais tempo para que o primeiro elemento fique disponível na thread de consumo. Você tem que levar isso em consideração. Agora, o resultado completo, ele pode ser produzido mais rapidamente do que as opções Not Buffered e a Auto Buffered, que eu vou mostrar a seguir. Então, a última opção, que é a opção Default, é Auto Buffered, que faz com que a consulta colete elementos em um buffer e em seguida gere periodicamente todo o conteúdo do buffer de uma vez para o thread de consumo. Então, essa opção aqui, ela pode demorar um pouco mais que a opção Not Buffered, para disponibilizar o primeiro elemento na thread de consumo. Então, agora nós temos que atentar para o seguinte: quando nós usamos este recurso aqui, das opções de mesclagem, nós devemos considerar que o tamanho do buffer e o comportamento exato do retorno, eles não são configuráveis e podem variar dependendo de vários fatores relacionados à consulta e do ambiente onde a consulta estiver sendo executada. Agora, não são todos os métodos que dão suporte às opções de mesclagem. A seguir, eu vou mostrar os operadores que dão suporte às opções de mesclagem definidas com with merge options. Então eu tenho esses operadores que suportam essas opções. O concat e o reverse, eles têm esses asteriscos aqui porque eles têm algumas restrições de utilização. Assim, todos os outros operadores que não estão listados aqui podem ignorar as opções de mesclagem que você fornecer. Esses aqui eles vão avaliar e, dependendo do cenário, vão aplicar. Agora os demais provavelmente vão ignorar. Então, a seguir eu vou mostrar um exemplo de código, né? E aqui eu estou gerando números entre 1 e 50 mil. Então aqui números, eu estou usando enumerable, números vai ser do tipo enumerable de int, que são inteiros. Aqui eu estou definindo a consulta plink e eu estou usando aqui asParallel para habilitar a paralelização da consulta, né? Então, coleção aqui vai ser do tipo parallel carry de int. E aqui eu estou usando o método withMergeOptions, que vai definir as opções de mesclagem. E isso está sendo feito aqui na enumeração parallel merge options. E eu estou usando o padrão default. A seguir eu defini um stopwatch para medir o tempo gasto. E estou percorrendo o resultado sequencialmente, tá vendo? É um for each. Assim, esse resultado aqui por padrão ele não vai estar ordenado e ele deverá ser mesclado para ser executado aqui na thread do laço for each. Então eu vou a seguir mostrar isso no Visual Studio e eu vou alterar aqui as opções de mesclagem para ver o comportamento. Aqui provavelmente não vai ficar tão evidente a diferença de tempo gasto com as opções que eu selecionar, devido ao processamento ser bem simples. Então eu vou abrir aqui o meu projeto console no Visual Studio 2019. E aqui na classe Program, aqui eu estou usando já o Net 5, tá vendo? Net 5.0. E aqui na minha classe Program, eu tenho aqui a definição dos meus números, é do tipo enumerable de int, que vai ser uma coleção de números entre 1 e 50 mil. Aqui está minha consulta plink. Note que aqui eu tenho que paralelizar a consulta, né? E aí eu tenho um tipo parallel carry com os números inteiros. E aqui eu estou usando with merge options e definindo as opções. Então aqui eu vou iniciar com a opção padrão, default, que é auto buffered. Desses números eu estou vendo qual que é divisível por 5 e estou selecionando o número. Estou iniciando aqui a marcação de tempo. Estou percorrendo o resultado e exibindo os números, que são divisíveis por 5. E aí eu exibo o tempo gasto. Inicialmente eu vou usar a opção default, que seria a mesma coisa que eu usar essa aqui, auto buffer. Então eu vou executar e vamos ver o resultado. Vou pressionar, então o tempo gasto foi 834 milissegundos. Então nesta opção, auto buffer, eu tenho que a consulta vai colocar os elementos em um buffer e em seguida vai gerar periodicamente todo o conteúdo do buffer de uma vez para a thread de consumo, que está sendo aqui no for each. Vamos agora ao Not Buffered. Então aqui, por padrão, a plink ela não ordena o resultado, né? Vamos ver aqui agora com o Not Buffered.
Vou pressionar, percebeu? Ela levou menos tempo. E observe que o resultado aqui não está sendo ordenado, ó, 270, 10, 5, 20, 15. Então, quando eu não armazeno no buffer, eu tenho um resultado mais rápido. Embora aqui a diferença seja mínima, né? E agora nós vamos usar a última opção, que vai ser a opção Fully Buffer. Agora eu estou colocando tudo no buffer antes de mesclar. Então eu vou executar, vou pressionar um Enter aqui, ó, e eu tenho aqui 857. Parece que é um pouquinho maior, né? Então nessa opção eu continuo a não ter ordenação, né? E aqui todos os elementos eles estão sendo armazenados no buffer antes que qualquer um dos elementos seja gerado. Aqui eu armazeno tudo antes. Então nós vimos as três opções. Aqui, se eu quiser ordenar, eu vou usar aqui, né, o método asOrdered, né? E aqui vai mudar todo o comportamento. Eu vou executar usando aqui o not buffered, mas aí você teria que, no caso da sua consulta, fazer uma avaliação, né? Naturalmente aqui o processamento só se justifica se a minha consulta for uma consulta complexa, né? Então eu vou executar, então agora vai ser ordenado, ó. Percebeu? Ela demora um pouco mais, né? Porque aqui ó, ele gasta um tempo para ordenar, mesmo não colocando no buffer. Então, dessa forma, você pode avaliar a necessidade de usar esse recurso em sua consulta e você tem essas opções que eu mostrei. Então, você vai ter que sempre tomar o cuidado na utilização dos métodos, né? Por exemplo, aqui, ao invés de eu usar o for each, eu poderia usar o for all, né? Então eu vou comentar aqui. Então uma outra opção seria essa. Então agora eu tenho que colocar a coleção aqui, né? Então agora eu não estou executando mais a thread sequencialmente. Então aqui eu não preciso mesclar os resultados, porque o for all não precisa disso. Só que o for all também ele sempre vai ser not buffer. Então eu vou executar só para mostrar essa opção, vou dar Enter. E aí você vai ter que, dependendo da consulta do cenário, avaliar qual dessas opções vai te ajudar e vai fazer com que o seu desempenho seja melhor. Então, até a próxima semana.